Muito bem, estamos prontos para dar continuidade ao nosso estudo de Zacarias. Na aula passada iniciamos o capítulo 11, mas dando um contexto, porque cada vez que começamos uma parte nova, é importante a gente se afastar um pouquinho dos detalhes e ter uma visão um pouco mais ampla do que o profeta está falando, qual o contexto, onde se encaixa. Então, não entramos muito no capítulo 11 em si, mas nós estamos vendo esses três capítulos como um conjunto, né, o 9, 10 e 11, e estamos vendo como houve lacunas, como isso sempre acontece nas profecias. Vamos só lembrar desse diagrama que mostramos na aula passada, que muitas profecias elas partem de um contexto imediato, mas vão lá para frente, assim, grande parte das profecias olha para o final, né? Nós precisamos saber qual é o final de tudo, qual é realmente o objetivo, onde que Deus está querendo nos conduzir. Então nós temos sempre que olhar qual é o nosso alvo, para onde estamos caminhando, mas também temos que ver que existem vários passos intermediários e nem sempre os profetas recebiam uma clareza. Imagina se naquela época Zacarias, o povo soubesse que ia demorar mais de 2000 anos para chegar à conclusão daquilo que Deus estava mostrando. Então, tem muitas lacunas no meio desses acontecimentos, no decorrer até chegar ao final, mas o capítulo 11 é um dos capítulos que mostra realmente uma das lacunas, uma das áreas em que tinha tido lacuna anteriormente em outras profecias, que é justamente essa parte onde o Messias ele vai ser rejeitado. Essa é uma parte muito pouco entendida, muito pouco prevista nas outras profecias. Estamos comparando os dois textos principais das profecias proféticas. Tem salmos que falam sobre o sofrimento, mas sempre vinham um pouco enigmáticas. Às vezes o salmista estava falando de si mesmo, do seu sofrimento, mas ele estava olhando para o sofrimento, começou a profetizar do sofrimento do Messias. Então, não tem muitas profecias que falam claramente, por isso que o povo nem esperava, mesmo os estudiosos, os próprios discípulos de Jesus não entendiam quando Jesus falou que ia ter que morrer. Então, os dois capítulos que nós mencionamos, que eu acho que vale a pena a gente se relacionar no meio dessas lacunas, são Isaías 53, que fala muito forte, né, um foco muito grande sobre Jesus sendo como cordeiro, indo para o matadouro, sofrendo, servo sofredor, levando sobre si as nossas enfermidades, sendo sepultado entre os ricos. Tem vários detalhes do sofrimento de Jesus em Isaías 53. Zacarias 11, evidentemente, é muito menos conhecido, é uma profecia menos conhecida, menos entendida, é uma passagem muito enigmática. O que tem de mais claro, que a gente associa com mais clareza, nem vamos entrar nisso hoje, é quando mais na frente, no capítulo 11, ele fala das 30 moedas de prata, que é uma referência ao pagamento que os sacerdotes deram para Judas Iscariotes por ter traído Jesus. Então, essa referência, para nós hoje, faz um paralelo bem claro. Naquela época, acho que eles não conseguiam entender exatamente a que se referia. Então, a história, a maneira de narrar, parece que Zacarias fez alguma coisa prática no sentido de realmente ser um pastor de ovelhas. Nem essa parte fica muito clara.
se ele só estava descrevendo uma situação hipotética ou se ele realmente fez essas ações de apacentar, de pegar 2 varas e depois de quebrar as varas, de receber 30 moedas de prata. A gente não sabe muito, assim, do jeito que descreve, até parece que foi algo que aconteceu. Mas, enfim, é uma história, é uma passagem bastante enigmática, mas está apontando para essa lacuna aqui, que as outras profecias passavam por cima, até mesmo essas de Zacarias, em que ele fala do rei humilde, o rei que precisaria ser liberto, que precisaria de socorro. Isso foi muito assim, meio de leve, está escondido aí em Zacarias 9, mas está lá. Mas mesmo aquele capítulo, ele já passa direto para o fim glorioso que Deus vai fazer. Então, esse é o nosso contexto. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais dentro do capítulo 11. Vamos pedir que o Senhor nos ajude. Sempre precisamos da ajuda dele, mas esse capítulo é particularmente difícil pela forma em que a profecia narrada é descrita, e também por tratar de um assunto que não fica muito claro como que isso vai acontecer, e até hoje nós temos muita dificuldade de entender alguns aspectos que ele coloca aqui. Então, realmente precisamos, de uma forma ainda maior, da ajuda de Deus. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor tem planos maravilhosos, que o Senhor vai ter tem um objetivo que vai ser alcançado. O Senhor vai conduzir, não só que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai conduzir o teu povo, a nação de Israel, a igreja também, os redimidos que fazem parte, e hoje o Senhor vai ser bem sucedido. O Senhor não começa as coisas para não terminar. O Senhor sabia desde o início das nossas dificuldades, das nossas limitações, e o Senhor enviou o Filho para ser o bom pastor, mas também para passar por toda essa situação que é descrita em Isaías 53, mas também nesse capítulo de Zacarias. E nós precisamos entender não só o que já aconteceu, mas porque isso também é uma chave para a gente entender a tua estratégia, para entender como o Senhor vai fazer, e a tua maneira de agir nunca mudou. E isso continua sendo, esses princípios, esses caminhos que o Senhor usa, continuam sendo os teus caminhos até hoje. Por isso pedimos ajuda do teu Espírito para entender, e ajuda também para aplicar em nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então estamos em Zacarias, capítulo 11. Nós falamos sobre os primeiros versículos na aula passada. Então ele fala a respeito de destruição, fala muito usando figuras de linguagem, né? Os carvalhos, os cedros, os leões, falando sobre como vai ter uma destruição. Isso é bastante comum nos profetas, essa primeira parte. A gente encontra em muitas passagens proféticas como vai ter o dia do Senhor, como vai ter um dia de acerto de contas, como vai ter um dia em que os grandes, os poderosos, os que são exaltados, os que exercem poder nos governos humanos, até mesmo dentro do povo de Deus também, vai chegar um dia de acerto de contas. A gente se lembra que Jesus falou que a quem muito é dado, muito será exigido. Paulo também escreveu assim, não fique querendo muita gente querendo ser líder não, porque vai ter mais cobrança. Por outro lado, a Bíblia também nos exorta a nos colocar à disposição de Deus, ajudar, a pastorear, a cuidar. Assim, não é que Deus está querendo que nós sejamos passivos, que nós sejamos omissos, mas a cobrança de Deus em cima de líderes que não exercem a sua função corretamente, que não têm o coração
certo, que não estão dirigindo o povo da maneira certa. Isso é um tema bem recorrente, e nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 10 de Zacarias, nós vimos como Zacarias 10, versículo 3, ele fala: contra os pastores se acende a minha ira e castigarei os guias, mas o Senhor dos Exércitos visitará seu rebanho. Então esse também é um tema que ele repete várias vezes, e entra no tema desse capítulo 11, o fato de que tem líderes maus, pastores maus, pastores, líderes que não cuidam. Ele vai falar até umas expressões fortes nesse capítulo aqui. Mas nós vamos começar no versículo 4, em que ele diz o seguinte: assim diz o Senhor meu Deus. Então, a gente entende que é Deus falando com o profeta, mas o profeta, nós vamos ver que ele vai cumprir um papel, como se ele fosse o Messias. Ele está fazendo o papel, encenando, recebendo uma ordem para agir como se ele fosse o Messias, o bom pastor. Então, assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas à matança. Então aqui a gente já depara, e é uma coisa que não tem explicação, porque no capítulo 10, que nós já estudamos, ele fala a respeito dos maus pastores, ele fala que as ovelhas estão dispersas, estão sem rumo, não sabem o que fazer, porque é como se não tivessem pastores, e ele fala que vai julgar os maus pastores, e fala que ele vai... o próprio Deus, como bom pastor, ele vai fazer uma intervenção, ele vai intervir, ele vai salvar o seu rebanho. Deus está interessado no seu rebanho, e se tem reis, profetas, sacerdotes, líderes que estão agindo de uma maneira errada, então ele vai intervir, ele vai fazer algo para que o rebanho receba o cuidado e seja realmente o rebanho que Deus deseja. E nós vimos já, nessa visão de o que vai acontecer no fim. Ele fala a respeito de uma intervenção, ele fala da pedra angular, ele fala assim que ele vai salvar o seu rebanho, vai tornar o rebanho forte, como guerreiros, como cavalo majestoso, e ele fala do resultado final. Mas agora nós estamos vendo um pouco do processo, o que vai acontecer nesse tempo, nesse processo. Deus vem para intervir, Deus vem para julgar os maus pastores, Deus vai salvar o seu rebanho. Agora, se a gente só tivesse o capítulo 11, nós ficaríamos muito confusos, porque no capítulo 11 não tem nada para frente. O capítulo 11... ele não começa a falar assim: não se preocupe, mas no fim vai dar tudo certo, eu vou cuidar. Não, no capítulo 11 parece tudo trágico, parece que tudo terrível. E ele já começa no versículo 4 dizendo, e eu estou fazendo esse paralelo com a primeira vinda de Jesus. Então, no capítulo, eu vou sempre fazer esse paralelos, né? No capítulo 53 de Isaías, nós temos uma visão, não de Jesus como bom pastor. Ele é o bom pastor. Jesus tem a capacidade de ser o pastor e de ser o cordeiro que vai ser morto. Então, ele é o pastor e, ao mesmo tempo, ele é o pastor, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, ele faz todos os papéis, ele é tudo, ele preenche todas as funções. Mas no capítulo 53 de Isaías, nós vemos não Jesus no papel de quem está pastoreando, cuidando, resolvendo os problemas dos maus pastores. Não, nós vemos Jesus como um cordeiro, né? Até descreve como cordeiro. Ele foi levado sem falar nada, sem emitir som, sem resistir. O cordeirinho vai para ser imolado, para ser oferecido como sacrifício.
ele sofre, ele não só é morto, mas ele sofre. Então, né, Isaías 53, nós conhecemos, descreve esse papel de Jesus como aquele que é vítima, como esse rei que precisa ser salvo, né? Mas ele não vai ser salvo para não morrer. Ele vai ser salvo depois de passar pela morte. Ele vai ser ressuscitado e ele vai superar, ele vence a morte, vence todos os inimigos. Ele não é salvo da morte, no sentido que ele não precisa, né? Nós lembramos que Jesus pediu: Pai, se for possível, tire esse cálice de mim, mas ele falou assim: não, eu sei que eu preciso tomar esse cálice. Então, isso é Isaías 53. Mas Zacarias 11, que também vai descrever essa etapa aqui da rejeição, não fala aqui nesse capítulo, não fala da morte de Jesus, mas fala de uma perspectiva. Então, no versículo 4, uma perspectiva de Deus enviando Jesus numa missão. Aqui é Zacarias que está fazendo o papel, mas é Jesus, que Deus fala assim: apacenta as ovelhas destinadas à matança. Então, aqui ele tem uma missão ingrata. E a gente lembra de outros profetas, Isaías, quando recebeu aquela visão, e ele vê o Senhor no trono, e ele se sente como impuro, aí o serafim vai e coloca as brasas na boca dele para purificar a boca dele, e daí Isaías fala assim: então, Senhor, envia-me a mim. E Deus fala assim: eu vou enviar você, mas o povo não vai te ouvir. E a mesma coisa para Jeremias, a mesma coisa para Ezequiel. Deus já avisava antes: eu estou enviando você com uma missão de falar a minha palavra, de dar minha mensagem para o povo, mas eles não vão ouvir, eles não vão aceitar. Então é mais ou menos essa missão que Jesus recebe, porque Jesus vem como bom pastor, e o próprio Jesus, né, João 10, ele fala: eu sou o bom pastor, mas ele fala: o bom pastor vai morrer, o bom pastor vai dar a vida. O bom pastor, ele não vem para ter sucesso imediato e de repente todo mundo segue e leva o rebanho, e o rebanho também não morre. A gente tem a visão de Isaías 53, em que Jesus é aquele que morre no nosso lugar, ele é o cordeiro que vai à morte. Então tem um grande sentido em que ele morre para que as ovelhas não precisem morrer. Mas também nós temos outras passagens que vão nos mostrar que o próprio Jesus falava assim: quem não pegar a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, o rebanho também vai para a morte. Então, mas tem vários sentidos aqui e é difícil a gente não misturar. Mas aqui, dentro do contexto de Zacarias 11, esse rebanho destinado à matança não é ovelhas sendo fiéis a Jesus e indo à morte junto com ele. Pode até ter isso como um sentido secundário, mas dentro do contexto do capítulo, esse aqui é o sentido de que Jesus vem como o bom pastor e ele foi rejeitado. E o rebanho é destinado à matança. Da nossa perspectiva da história, nós podemos olhar e ver que isso realmente aconteceu. Já mencionei isso na aula passada. Porque não só os sacerdotes, os líderes rejeitaram o bom pastor, mas o povo também gritou. Quando era para soltar ou Jesus ou Barrabás, lembra? Eles preferiram Barrabás. Não, e aí Pilatos falou: mas o que eu vou fazer com esse homem que fala que é seu rei? Crucifica-o, crucifica-o. Então, e eles falaram assim: mas ele não é o rei dos judeus? E eles falaram assim: não, nós não temos outro rei, nosso rei é César.
E o que César fez com eles 40 anos depois? Eles rejeitaram Jesus, não foram todos. Eu não estou dizendo que todos os judeus fizeram isso, todo o povo de Israel. Mas houve uma manifestação, houve uma escolha, e o que é isso que está descrevendo nesse capítulo. É o rebanho destinado à matança. Por quê? Porque, de fato, uma boa parte foi 40 anos depois, então alguns, né, morreram antes, mas vamos dizer assim, dentro de uma geração, veio o exército de Roma e fez uma matança, uma coisa que é difícil até a gente ler, até a gente ouvir uma descrição do que aconteceu com o povo de Israel nesses 3 a 4 anos do sítio e depois da destruição de Jerusalém. Então, realmente, o povo de Israel, ao qual Jesus foi enviado, ele recebeu essa missão. Deus falou: vá, meu filho, você vai ser homem, você vai levar a minha imagem, você vai levar a minha mensagem, você vai mostrar quem eu sou, você vai mostrar o caminho, você vai para a morte, mas não é só você que vai para a morte. Toda essa nação de Israel é um rebanho destinado à matança. Então, Jesus vem com essa missão ingrata. Ele vem com a missão de morrer, mas não só, assim, como é que Jesus vai morrer? Ele não simplesmente alguém de fora, assim, os romanos, né, Pilatos foi quem deu o veredito, mas quem levou Jesus à morte, quem rejeitou, quem tramou tudo, quem preparou todo o caminho foi o povo de Israel, foi o seu povo. Então, ele foi rejeitado. Então, nós não vamos seguir muito adiante nesse capítulo, porque queremos levantar algumas questões que aparecem já no início. Uma das primeiras coisas que eu já estou explicando um pouquinho que é esse rebanho destinado à matança, né? Então, vamos olhar aqui, coloquei esses 3 itens para a gente pensar um pouco sobre esse rebanho, que é o versículo 4 de Zacarias 11. Por que Deus já... É como se quando Jesus veio, é quase como se já tivesse sido decidido. É claro que foi decidido diante da rejeição que eles fizeram de Jesus, mas é quase como se Deus estivesse falando: vai e você vai tentar pastorear, você vai pastorear, mas é um rebanho destinado à matança. Então, o que é um rebanho? O que a gente consegue entender um rebanho destinado à matança? Então, vamos só seguir um pouquinho adiante no versículo 5. Porque esse é o contexto aqui de Zacarias 11. Né? A gente pode pegar outros textos paralelos, explicar mais, mas o importante é o contexto do capítulo. Então, a ordem de Deus para Zacarias, e que se refere ao Messias, apacenta as ovelhas destinadas à matança. E quem são essas ovelhas destinadas à matança? Cujos compradores as matam e não se têm por culpados. Aqueles que as vendem, então nós temos um rebanho e tem aqueles que vendem as ovelhas e tem aqueles que compram as ovelhas. Então ele fala dos compradores e dos vendedores, cujos compradores as matam. Mas esses que matam não se têm por culpados. Não se têm por culpados. Aqueles que as vendem, então falamos dos compradores, agora vamos falar dos que das pessoas que vendem. Aqueles que as vendem dizem: louvados, esse aqui é demais, louvado seja o Senhor porque me enriqueci. Eu vendi com lucro. Eu fiz comércio. Agora, eu já mencionei isso na aula passada,
Dentro de um contexto estritamente natural de criação de ovelhas, isso é bem comum. As ovelhas, né, como gado hoje, né, aqui na nossa região é mais gado bovino, né, que é usado para carne, mas naquela região, naquele tempo, eram mais ovelhas que eram usadas para lã, mas também para carne, ou para sacrificar, né, no templo. Então, vender para matar era comum dentro da figura literal. Mas sempre quando Deus fala do seu povo e compara a ovelhas, ele não está dizendo que os pastores que pastoreiam, os líderes, deveriam pensar em vender para matar. É totalmente fora do paralelo que Deus queria fazer. Quando ele compara seu povo, e até hoje, quando ele compara os redimidos a ovelhas, não é para matar. Esse não é o objetivo. O objetivo de Deus é cuidar sempre. O que Jesus falou sobre si mesmo: eu sou o bom pastor. O bom pastor prefere morrer do que permitir que algum perigo, que venha algum perigo, alguma morte para as ovelhas. Então, o objetivo de Deus é cuidar das ovelhas, porque ele está falando sobre pessoas. Então, a ovelha é só uma figura, mas realmente o objetivo dele é mostrar um rebanho como pessoas que você cuida, que você tem realmente um cuidado por essas ovelhas. O pastor tem que se sacrificar, ele sacrifica a si mesmo para cuidar bem das ovelhas. Então, esse deveria ser a prática. Então, quando ele fala é um rebanho destinado à matança, ele está dizendo não de uma coisa normal, natural, que as ovelhas são criadas mesmo para matar. Ele está dizendo assim: em relação ao meu povo, os pastores deveriam cuidar. E tem aqueles que compram e matam e falam assim. Eu não vou tomar tempo para ler vários outros textos, mas, por exemplo, pouco assim, né, uns 100 anos antes dessa época aqui, quando Jeremias estava profetizando e o povo seria levado para a Babilônia, Nabucodonosor, os babilônios, eles ficaram sabendo que Jeremias tinha profetizado que Deus estava irado com seu povo, porque seu povo não estava sendo fiel. Então, antes disso foram os assírios, os inimigos de Israel muitas vezes falavam, e está em algumas passagens proféticas, eles falavam assim: eu não tenho culpa, porque o Deus de vocês que mandou eu vir aqui e levar vocês embora. Então, quando as pessoas pensam, não, vocês que erraram, vocês estão errados, então eu posso prender, eu posso matar, eu posso dominar, eles estavam com essa atitude. Os compradores as matam e não se têm por culpados. E isso pode ser aplicado de várias maneiras, mas eu acho que o principal são aqueles que vendem, porque quem está comprando essas ovelhas seriam essas outras nações, os romanos, os babilônios, os persas, etc. Mas quem está vendendo as ovelhas seriam aqueles que deveriam ser responsáveis por elas. E olha o que ele fala que essas pessoas dizem: louvado seja o Senhor, porque me enriqueci. É como se Deus está me abençoando. Eu estou prosperando porque eu fiz comércio. A gente poderia fazer muitos paralelos com o que está acontecendo, sempre aconteceu e acontece até hoje. E aí ele termina o versículo 5 dizendo: os seus próprios pastores não têm piedade delas. Então, o rebanho destinado à matança é um rebanho que vai para a matança porque os líderes são maus, porque os líderes estão vendendo.
porque os líderes estão fazendo comércio, estão tirando vantagem. E aí tem tantas e tantas passagens, né? A gente lembra especialmente, tem alguns capítulos que são muito fortes, podemos citar Jeremias 23, tem também Ezequiel 34, tem passagens no Antigo Testamento, né, que falam sobre o que Deus pensa, quais são as atitudes reprováveis dos líderes. E ele fala muito sobre os pastores que tiram proveito. O pastor deveria ter uma atitude de doação, de sacrifício. Ser pastor, aos olhos de Deus, não é uma profissão. Jesus chama os pastores que não têm coração pelo rebanho, ele chama de mercenários, em João 10. Ele fala assim que os mercenários, na hora do perigo, eles correm, porque eles não querem ter nenhum risco, eles não querem sacrificar nada. E não é só na hora do perigo, eles não cuidam, eles não vão atrás. Deus descreve isso, sim, o pastor que não é pastor de verdade, ele não abre mão do seu próprio proveito, ele está ali mais para ele ganhar vantagem. Eu acho que vale a pena a gente olhar as palavras de Jesus em Mateus 23, que também é um capítulo muito forte. Nós vamos ver depois como isso se aplica nesse capítulo 11 de Zacarias, mas Jesus, a gente sempre lembra assim, Jesus era manso, Jesus cuidava, Jesus acolhia, Jesus curava, mas Jesus tinha alguns momentos em que ele demonstrava dureza. Ele não era só mansidão, ele não era só ternura, ele podia ser duro, como quando ele pegou o chicote, expulsou os cambistas do templo, né? E aqui em Mateus 23, e não é só aqui, mas aqui em Mateus 23, Jesus usa linguagem dura. E a gente observa que quando Jesus entrava em contato com uma prostituta, com um cobrador de impostos que era considerado assim, uma pessoa desonesta, uma pessoa que traía seu povo, trabalhando para os romanos, e outras pessoas que eram pessoas pecadoras, né? Jesus não usava uma linguagem dura, ele chamava para o arrependimento, mas ele acolhia, ele não recebia essas pessoas já com repreensões, ele não tinha assim uma maneira dura de tratar com pessoas que eram erradas mesmo, que estavam cometendo pecados sérios, mas a classe de pessoas, e Jesus não ficava falando também dos romanos, dos povos de fora, dizendo, olha, né, espere nossa hora, nós vamos vencer esses inimigos, nós vamos pisar em cima deles. Jesus também não tinha esse discurso em relação a outros povos, os povos até que estavam oprimindo os judeus. Mas ele não tinha palavras mansas, ele não tinha um discurso suave para os líderes. Então, eu não vou ler aqui o capítulo inteiro de Mateus 23, fala sobre isso, mas eu queria fazer essa conexão quando ele fala aqui em Zacarias sobre os vendedores e que davam graças a Deus porque eles estavam tendo lucro, como se Deus estivesse abençoando. Gente, minha intenção não é apontar o dedo para determinadas igrejas, determinados líderes. Cada pessoa tem que saber aonde que isso alcança o seu coração, mas é muito sério. E Jesus não tinha meios termos para falar sobre isso. Então, em Mateus 23, ele fala no versículo 4 que os líderes atavam fardos pesados. Eles colocavam, exigiam coisas duras do povo, atam fardos pesados, difíceis de suportar, os
põe nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, que tipo de pastor que coloca fardo em cima das ovelhas, mas nem um pouquinho para ajudar a carregar tudo o que fazem a fim de serem vistos? E aí ele segue falando, nem sempre assim, aqui nesse capítulo, ele vai falar sobre que eles estavam ganhando dinheiro, mas não é só dinheiro que as pessoas ganham à custa das ovelhas. Aqui ele fala no versículo 6 que eles amam os primeiros lugares nas ceias, primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, serem chamados rabi pelos homens. E depois, olha, lá na frente, ele fala no versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas. O que é devorar a casa das viúvas? Eles estavam explorando, eles estavam tirando o pouquinho que as viúvas tinham para o serviço religioso, mas que eles estavam tirando proveito. Então eles devoravam as viúvas para ganhar lucro, ou para ganhar fama, ou para ganhar títulos. Enfim, são as palavras de Jesus sobre os líderes daquela época. E mais um texto só para confirmar também, João 10, quando Jesus fala sobre o papel dele como bom pastor. Em João 10, versículo 7, ele fala, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. E ele vai falar que a ovelha ouve a voz do bom pastor. E depois, lá no versículo 12, ele fala do mercenário, a quem não pertence as ovelhas, né? Quando ele vê o lobo chegando, ele foge. Então, e assim a gente poderia falar, tem muitos textos na Bíblia, não é meu objetivo aqui, mas eu só queria mostrar assim, por que o rebanho é destinado à matança. É porque os líderes estão fazendo isso. E Deus fala nessas passagens todas, Jesus demonstra sua ira, a ira de Deus contra os falsos líderes. Já citei os textos de Jeremias e Ezequiel que falam sobre isso também. Então, Deus, ele tem realmente uma ira muito forte contra os líderes que estão explorando, contra os líderes que não representam, contra os líderes que estão fazendo isso que ele descreve aqui em Zacarias 11, versículo 5. Os compradores matam e acham que não tem culpa. E aqueles que vendem ainda têm a cara, a coragem de falar: bendito seja Deus, eu fiz uma boa venda hoje. Nós tivemos há pouco tempo, relativamente pouco tempo, uma cena que passou na televisão de pessoas do governo que estavam envolvidos em corrupção, fazendo um círculo de oração e agradecendo a Deus pelo lucro que eles estavam tendo de forma ilícita. Então, foi uma cena que ficou muito marcada para muita gente. Mas, assim, isso acontece de formas muito mais disfarçadas, isso acontece de uma forma muito ampla, em que as pessoas estão usando o ministério, a Bíblia não fala que é errado receber ofertas, receber salários, digno é o trabalhador do seu salário, Paulo fala, mas assim, quando as pessoas usam o ministério para explorar em benefício próprio, não cuidam das ovelhas, e quando de alguma maneira estão fazendo trocas, fazendo barganhas, tirando proveito, então isso e toda uma atitude de usar para criar seu próprio reino, tem pessoas criando impérios enormes com movimentos da igreja,
Enfim, tem pessoas que vão à política por causa de exploração das pessoas. Isso pode acontecer não só na área religiosa, mas o rebanho é destinado à matança porque Deus, ele chega num ponto em que ele fala assim, eu preciso dar um jeito nisso. No capítulo 10, quando ele fala assim, eu vou dar um jeito nisso, nossa primeira impressão ele vem, ele tira os maus pastores e ele cuida do rebanho e pronto. Aqui nós entendemos que o processo é um pouquinho mais doloroso, porque o próprio rebanho sofre a consequência dos maus líderes, sofre a consequência. Aí nós vamos chegar na nossa segunda pergunta, que a primeira por que um rebanho, e ainda nem terminei de responder, mas a primeira pergunta por que o rebanho já é destinado à matança? E por que Jesus veio e já Deus provavelmente avisou antes, falou assim, olha, eles vão te rejeitar. Então, o rebanho é destinado à matança, em primeiro lugar, por causa dos maus líderes. Mas, em segundo lugar, que é muito interligado, essa primeira com a segunda, porque as ovelhas acabam se identificando. Elas não são totalmente sem culpa. A maior culpa é dos líderes. Isso sempre Deus deixa muito claro. Mas Deus também deixa claro que as ovelhas poderiam não seguir. Jesus deu muitas advertências. Esse capítulo, que eu só citei umas partes, em Mateus 23, por que Jesus falou isso? Ele falou isso, Mateus 23, Jesus falando duro com os sacerdotes, escribas, fariseus, ele falou para que eles pudessem ouvir e ser advertidos, mas ele falou também, assim, não faça, não siga, não sejam cúmplices, não vão atrás de líderes que fazem assim. Nós sabemos, existem sempre vários lados, as questões são complexas. Eu não estou dizendo que nós não precisamos de líderes, eu não estou dizendo que a gente não deve seguir um bom líder, a Bíblia fala sobre submissão, fala sobre a importância de seguir os bons pastores, mas a Bíblia fala que nós temos responsabilidade. Eu vou ler um versículo que é muito forte, sempre estou dando assim uma pequena amostra, tem outros textos que falam sobre isso também, mas tem um texto em Jeremias que é bem claro sobre isso, Então, por causa das ovelhas que seguem porque gostam dos maus líderes. Então, tem um texto em Jeremias que vai colocar isso em termos bem mais fortes do que eu poderia colocar. Jeremias 5, ele está falando, não vou ler o contexto todo, mas assim, ele está, como os profetas sempre faziam, Deus está falando de quantos pecados, quantas coisas erradas, principalmente a falta de lealdade, a forma como que o povo ia atrás de ídolos, atrás de outros deuses, eles não seguiam o Deus verdadeiro, eles não amavam a Deus e eles praticavam muitas coisas ruins. Então ele está sempre, versículo 20, estou em Jeremias 5, versículo 23, ele fala, esse povo é de coração rebelde, obstinado. Então ele não está falando só dos líderes, mas olha o que ele fala então ele dá uma lista de coisas ruins, de como eles são, as suas iniquidades, como uma gaiola cheia de pássaros, suas casas são cheias de engano e tal, seus feitos malignos não têm limite. Aí no versículo 29 ele fala, não castigaria eu essas coisas? Então Deus está falando assim, eu vou ficar assim, tudo bem, vou dar mais uma chance, deixa passar, eu sou misericordioso, não, ele está dizendo, olha, tem certas coisas que precisam ser tratadas, e
E aí vem, né, a gente tem capítulos e capítulos, né, dos profetas falando de como Deus vai julgar, como vai chegar o dia. Chegou o tempo que Deus até falou com Jeremias para não orar mais em favor do povo, porque já estava decidido. Mas olha aqui, então, ele fala, versículo 29, não castigaria eu essas coisas, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? E agora ele vai explicar que não é só da liderança. Versículo 30, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, naquele tempo e até hoje. Coisa espantosa e horrenda. O que será que ele está fazendo? A que ele está se referindo? A qual dos pecados? A qual das abominações? Versículo 31. Os profetas profetizam falsamente. Então, aqui, lideranças. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas. Então, os sacerdotes fizeram uma aliança espúria com os profetas. Assim, você profetiza e a gente vai apoiando. Então, os sacerdotes... Na verdade, o profeta ele tinha que surgir quando o sacerdote não estava fazendo o papel dele. Então, o profeta ele tinha que denunciar. O profeta não era um cargo instituído, permanente, que sempre tinha. Sempre tinha, mas por quê? Porque os sacerdotes não estavam cumprindo a sua função devidamente. Então, ele diz, os profetas, ao invés de apontar o que está errado, os profetas estão profetizando falsamente. E a gente sabe em outras passagens que às vezes eles falavam paz, paz, quando não tinha paz. Eles estavam falando que o rei da Babilônia não ia ter êxito, ele seria derrotado. Era falso. Deus não tinha falado isso. E eles estavam falando para que o povo se acomodasse, para que eles estavam falando aquilo que o povo queria ouvir. E os sacerdotes estavam usando isso para ter domínio. Então os sacerdotes queriam ter controle. Eles queriam dominar. Ok, então eu estou falando de líderes. Mas e o povo? E olha o que fala no restante do versículo 31. Então os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, com os profetas, e o meu povo assim deseja. O meu povo gosta disso. Gente, isso é espantoso e horrendo. Mas o que fareis quando chegar ao fim? Então, essa é a situação. Por que um rebanho é destinado à matança? Porque os líderes estão vendendo, lucrando, usando o povo para ter nome, para ter números, para ter vantagem, para ter poder, para ter influência política. E o povo gosta. Claro que ele não está dizendo de todos. Ele está falando de uma parte, não são todos. Mas ele está dizendo que isso acontece. Então, quando a gente pergunta assim, mas então, Deus, então o senhor dá um jeito com os líderes. Sim, a responsabilidade, o castigo, o tratamento de Deus é muito mais sério com os líderes. Mas por que o rebanho participa também? Porque eu estou falando, a gente tem a vantagem da história que a gente pode falar de épocas passadas, a gente pode ver o que aconteceu no passado. Por exemplo, o que aconteceu no cativeiro da Babilônia, que foi antes do tempo de Zacarias? Vamos falar de uma pessoa que a gente conhece. A gente conhece a história. Uma pessoa que não merecia ir para o cativeiro. Daniel. Daniel foi uma pessoa... Primeiro, ele era jovem, talvez não tivesse tido muita oportunidade, né, de decidir. Mas ele foi, quando ele foi levado para a Babilônia, ele já tinha consciência. Ele já tinha um coração reto.
Então, Daniel, ele não deveria participar. O próprio profeta Jeremias, ele foi acompanhando o povo. Enfim, o que aconteceu no tempo do cativeiro de Babilônia? Os justos e os injustos. Eu quero ler, até assim, tem umas coisas assim que é difícil, assim, às vezes a gente até conciliar duas passagens bíblicas, mas vamos ver Ezequiel capítulo 21. Só quero pegar um texto aqui para vocês verem que, assim, primeiro, o rebanho é destinado à matança por causa dos líderes e porque o povo gosta. Mas não é todo o povo. Sempre Deus tem alguns que não gostam e que não seriam participantes daquilo. Mas em Ezequiel 21, versículo 3, e a gente poderia achar outros textos, mas esse aqui que eu acho que serve para a gente entender. Ele fala: dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eu sou contra ti. Deus está falando contra o povo de Israel, isso aqui é no início do cativeiro babilônico. Eu sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Lembra de Abraão perguntando para Deus: mas Deus, o Senhor vai acabar com Sodoma e Gomorra, mas se tiver justos lá, o Senhor não pode destruir os justos com injustos. E isso aqui parece ser uma contradição. E Deus livrou Ló antes de destruir Sodoma, e temos muitos outros exemplos de como Deus pode tirar, Deus pode livrar algumas pessoas. Mas o próprio Jesus falou que quando caiu uma torre naquele tempo e matou não sei quantas pessoas, ele falou assim, não eram pessoas mais pecadoras. A gente sabe de histórias recentes, quando as 2 torres caíram em Nova York em 2001, 11 de setembro, mas tem tantos e tantos exemplos, esse terremoto na Turquia, a guerra na Ucrânia, tem pessoas de todo tipo, a gente nem sabe da história, mas quando vem um juízo, quando vem um tempo de morte, de grande aflição, de tribulação, não são, os justos não são tirados. Essa ideia assim de que na tribulação dos últimos dias, Deus vai tirar todos os justos antes de vir a tribulação, sim, Deus pode proteger, Deus pode tirar, como Ele protegeu Israel no Egito durante as pragas. Deus pode, tem momentos em que Deus pode proteger, mas então nós temos, em terceiro lugar, nós temos uma outra razão, porque o rebanho, essa última aqui, até fiz um sinal diferente aqui para diferenciar, é um pouco, vamos dizer assim, é um pouco fora do contexto de Zacarias 11. Eu acho que ele não está, não está, mas tem referências, eu vou mostrar depois, que ele fala assim dos aflitos, dos pobres do rebanho. Então é um rebanho destinado à matança, mas no meio do rebanho tem pessoas aflitas, tem pessoas que sofrem não por causa de se identificar, não por causa de seguir os líderes, ok? Então, nós somos chamados, Jesus sofreu sem merecer. Jesus foi como ovelha ao matadouro. Jesus veio como uma ovelha destinada à matança. E nós que seguimos o bom pastor, então essa terceira assim, é bem diferente das outras razões, mas nós também fazemos parte. Agora eu vou ler um texto em Romanos 8 para confirmar essa ideia de que o rebanho destinado à matança não se refere somente aos maus líderes ou àqueles que estão seguindo os maus líderes. Olha o que fala em Romanos 8. Você conhece essa passagem, mas talvez não associou a isso, né? Porque no final de Romanos 8, ele fala: que diremos, pois, a estas coisas, no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí, o que você pensa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou vencer, ninguém pode comigo. O primeiro exemplo que ele dá
aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Sim, ele não poupou o Filho foi para sofrimento, então nós não precisamos sofrer. Não é isso que ele vai dizer. Quem intentará acusação? Quem condenará? Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Ele não fala que nós não vamos passar pela tribulação. Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E olha que ele cita um texto do Salmo 44, dizendo o seguinte, como está escrito, por amor de ti, estamos aqui nessa razão aqui, por amor de ti, somos entregues à morte, nós somos destinados à matança, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, essa aqui é a última razão. Então, se você não se enquadra no primeiro, não se enquadra no segundo, mas todos nós podemos entrar no terceiro, ok? Então, tudo isso para dizer assim, o rebanho destinado à matança, no contexto do capítulo 11 de Zacarias, está falando mais sobre essas razões, dos maus líderes e de seguir os maus líderes, Mas agora vamos voltar só para Zacarias 11, só para ler vamos ler o versículo 6. Então nós vimos o rebanho destinado à matança, e agora o versículo 6, depois que ele fala assim, você vai apacentar as ovelhas destinadas à matança. E por que eles estão destinados à matança? Porque tem esses líderes que estão vendendo, achando que estão tendo lucro, abençoado por Deus e tal. Então é um rebanho destinado à matança. E aí ele fala, o versículo 6 me chamou a atenção, e são das perguntas que talvez a gente nunca tenha assim uma resposta plenamente satisfatória, mas tem, se a gente buscar, Deus vai mostrando, tem muitas coisas dentro da mente de Deus. Quem conheceu, Romanos 11 fala, quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode instruir, quem pode dar conselho a Deus? Mas olha o que fala aqui, esse aqui me chocou, essa passagem, esse versículo 6 me chocou. Porque Deus, diante dessa situação dos maus líderes, o que ele fala? Versículo 6, certamente não terei mais piedade. Não terei mais piedade. Então essa é a nossa segunda pergunta. Por que Deus não tem compaixão? Não fala que Deus tem compaixão? Nós não aprendemos que Deus é sempre compassivo? Isso é um assunto muito extenso, e com certeza, pelo menos nessa aula, acho que eu não vou conseguir tratar completamente, mas vamos pelo menos começar. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra. Ele não usa a expressão rebanho. Ele falou do rebanho destinado à matança, mas ele fala assim, certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra. E aí ele fala que ele vai entregar cada um na mão do seu próximo, cada um na mão do seu rei, eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Deus não vai livrar. Bom, eu já falei, no contexto histórico, isso aconteceu. Isso já tinha acontecido, na época de Zacarias, já tinha acontecido na invasão de Nabucodonosor, quando ele matou um monte de gente e até outras invasões. Então, Deus realmente não livrou seu povo. Quando chegou a hora de julgar, ele julgou todo mundo. Ele não fez uma separação. Espera aí, tira todas as pessoas que são justas, assim, esses aqui eu não vou tocar. Não, vinha a invasão babilônica e bons com maus, como eu li ali em Ezequiel, justo com injusto. Então, mas a minha pergunta é, mas, puxa, Deus,
por que Deus falaria isso? Eu não terei compaixão, eu não terei pena deles. Bom, fui pensando e pesquisando e perguntando para Deus, mas como que é? Uma das coisas, na verdade, eu pensei nessa segunda antes da primeira, porque quando Jesus veio, ele veio para mostrar o Pai numa medida muito maior. Nós não descartamos, nós não negamos as escrituras de Moisés, as escrituras de Davi, as escrituras dos profetas, nós não rejeitamos de maneira nenhuma, são escrituras. Mas nós precisamos entender que Jesus veio para dar mais luz, para trazer mais revelação, para mostrar uma visão mais completa do Pai. Nós temos muita dificuldade com coisas parciais. Então, se eu entendo que Deus é duro, é difícil eu entender que Deus é amor. Eu já notei que quando eu começo a falar que Deus é amor, tem pessoas que já entram assim. Mas não se esqueça, Deus é duro também, Deus castiga, né? Não vai só ficar falando que Deus é amor. Parece que Deus é muito grande. Eu gosto de dar o exemplo assim, do grande debate teológico entre calvinismo e arminianismo. Então, Deus é soberano e Ele decide de antemão quem vai ser salvo, quem não vai. Um lado fala, né, os calvinistas. Não, o outro fala assim, não, Deus não determina isso é para a decisão de cada um que vai decidir, é a decisão minha se eu vou ser salvo ou não, os arminianos. Claro que cada um ameniza um pouco os extremos e tal. Mas o que eu quero dizer é, se Deus é compassivo ou Deus é irado. Se você ler uns capítulos de Jeremias, principalmente, tem alguns dos profetas menores também, Ezequiel também, sim, tem umas passagens muito duras, capítulo inteiro, porque eu não vou perdoar, porque eu vou ser duro, porque chegou a hora e não adianta nem orar mais. Então parece que até chega a esse ponto que algumas pessoas falam o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se fossem diferentes, né? Então a gente vê que Jesus, ele não desfaz, ele não nega, em nenhum momento ele fala assim, não é isso. Mas tem umas orações, vamos concordar, tem umas orações nos Salmos que eu fico assim, estarrecido, assim, que ele ora para Deus matar dos inimigos, as mulheres, as crianças, quebrar a cabeça deles, e tem umas linguagens assim. Isso não significa que é isso que Deus é assim. Isso é um registro aqui de um sentimento dos homens e mulheres de Deus do passado, e nós também podemos ter esse sentimento, mas não significa que isso está dizendo é assim que Deus pensa. E uma passagem que fala certamente não terei piedade deles, não é para dizer assim, não, mas isso aqui é Zacarias, isso aqui não é bem assim. O que nós temos que fazer é realmente pegar o quadro mais completo, e a nossa cabecinha muito pequena não consegue manter essas coisas juntos, assim, ou é 8 ou é 80, a gente não consegue entender como Deus pode ser soberano e saber de antemão todas as coisas e ainda deixar para a gente decidir, a gente não consegue combinar as coisas. Então, isso é um aspecto que eu queria colocar. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse segundo ponto, antes de falar do primeiro. Porque, primeiro assim, mas por que Deus não tem piedade? Não, eu posso dizer que Deus tem piedade. Eu não estou contradizendo o texto, mas estou complementando. Porque Jesus veio para mostrar, o que Jesus fez? Ele cumpriu tudo que está aqui em Zacarias 11. Ele veio para apacentar um rebanho destinado à matança. Ele veio, acho que na próxima aula nós vamos mostrar
como os sacerdotes, vocês já leram, né? Isso é bem comum, bem conhecido nos evangelhos, como os sacerdotes e os fariseus, como eles tramaram desde o início, não foi só no final. Lá no início do relato do Evangelho, Mateus 12, por exemplo, os fariseus já estão pensando, como é que nós vamos fazer para acabar com esse homem? Ele nos ameaça, ele vai acabar com o nosso domínio. Eles ficaram sentindo muito ameaçados, eles não queriam que o povo fosse atrás dele, atrás de Jesus. Então, eles tramaram, eles rejeitaram Jesus. Então, Jesus, ele falou, assim como está aqui em Zacarias, ele falou assim, o templo não vai ficar uma pedra sobre a outra. Ele falou assim, a cidade de Jerusalém vai ser cercada. Ele falou assim, olha, vocês têm que orar para que o tempo de fuga, o tempo de perigo, não seja no inverno, que vocês não vão ter tempo, vocês vão ter que viajar no meio de situações adversas. Jesus falou que ia acontecer. E a passagem mais dramática que eu quero ler com vocês é em Lucas 19. E aqui eu quero mostrar que Jesus não negou, ele não estava dizendo, não se preocupe, Deus tem um coração de compaixão, Ele vai dar um jeito. Não, vai acontecer. Vai acontecer. Lucas 19, versículo 41. Quando ia chegando aonde? Em Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, ele estava de longe, Jerusalém ficava no alto, e ele olhou para a cidade. Antes de chegar lá, tendo uma vista da cidade, ele chorou. Nós temos nos evangelhos só 2 vezes que Jesus chorou. Quando Lázaro morreu e aqui. São as únicas 2 vezes que fala que Jesus chorou. Ele deve ter chorado outras vezes, mas são os 2 registros históricos que Jesus chorou. Ele chorou aqui porque ele sabia o que ia acontecer. Todo esse cenário, toda essa situação que Zacarias 11 começa falando dos cedros e dos carvalhos e de tudo que vai ser destruído, que os pastores vão uivar, que assim, a lamentação. Ele viu isso, ele falou assim, sim, vai acontecer. Ele chorou sobre a cidade. Então, o que a primeira conclusão minha, assim, Deus tem compaixão. Então nós vamos tentar entender, mas Deus tem ou não tem? Por que Deus falou assim, eu não vou ter pena de vocês? Mas vamos só terminar essa passagem aqui para vocês sentirem que é verdade. Se Jesus veio para mostrar como é o Pai, tem gente que fala assim, não, Jesus é bonzinho, Deus que é meio irado, e Jesus tem que sempre dar um jeito no Pai para não ficar irado. Não, é Deus que mandou Jesus. O coração de amor é um só, eles têm um mesmo coração. Jesus veio para mostrar quem é o Pai. Então, quando Jesus chorou, o Pai estava chorando. Quem olhava para Jesus via o Pai. Então, Deus tem compaixão, sim. Porque ele falou assim, se tu conhecesses, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Se vocês, Jesus está dizendo, não precisaria ser assim. Se vocês tivessem entendido, se vocês tivessem abraçado, aceitado, não precisaria ser assim. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, te apertarão de todos os lados, derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Então, Jesus estava dizendo, vai acontecer, mas eu estou chorando, porque Deus tem compaixão. Deus não é esse Deus duro
que traz justiça e que se sente bem. E se sente bem porque a justiça limpa, a justiça tira a maldade. Mas ele não se sente bem com o sofrimento ou com a morte de nenhum dos seus filhos. Então, eu já falei, acho que na aula passada, que na hora que Jesus estava carregando a cruz, naquele momento dramático de escorrendo sangue, tortura, sofrendo demais, Jesus se virou para as mulheres que estavam acompanhando, que estavam chorando junto com ele, acho que está em Lucas 23, e ele fala, não chore por mim, chore por vocês, porque virão coisas horríveis sobre vocês. Então, Jesus chorou sobre isso. Então, agora vamos voltar aqui de novo para entender que tipo de pena é essa que Deus falou que não vai ter. Agora, tem várias passagens, mas eu vou ler uma só, em Deuteronômio, e eu vou mostrar o tipo de pena que Deus não tem, que Deus não terá, que Deus não teve quando Jerusalém foi destruída, que não teve no Holocausto. Que tipo de pena, quando Deus fala assim, eu não vou ter pena, eu vou deixar a destruição vir. Tem várias coisas no livro, especialmente no livro de Deuteronômio, que Deus fala com Moisés assim, olha, quando vocês entrarem na terra e tiver inimigos, aqueles que encheram o cálice de maldade, vocês vão destruir esses inimigos, vocês não vão ter pena. Mas eu vou ler um que está em Deuteronômio 13, que é uma passagem difícil, né? Assim, é claro, mas é uma coisa difícil para nós. E acho que é que melhor traduz essa questão que eu coloquei aqui, pena não pode impedir a justiça. E mesmo essa frase, ela precisa ser qualificada, porque no livro de Tiago, mas acho que até citando um texto do Primeiro Testamento, ele fala que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Então, Deus é justo, mas Ele é misericordioso. E a misericórdia dele não desfaz a justiça, mas a misericórdia dele é mais forte, é o que o texto fala. A misericórdia de Deus é mais forte do que a justiça. Por quê? Porque Deus poderia deixar a gente morrer nos nossos pecados. E ele mandou, por misericórdia, ele mandou seu filho para que a gente não tivesse que morrer. Então, a misericórdia de Deus é mais forte do que a justiça. A justiça, ele pode exercer a justiça sem necessariamente um sacrifício da parte dele. Mas a misericórdia exige que ele se doe. Mas onde que não entra a pena? Deuteronômio 13, versículo 6. Se teu irmão, olha que situação que ele está prevendo aqui. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu regaço, ou teu amigo mais íntimo. Então, qualquer pessoa, a pessoa mais amada, a pessoa mais preciosa que tem, se essa pessoa te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao teu redor, não atenderás. Ok, tudo bem, eu não vou seguir, né? Vamos atrás de outros deuses, eu não vou seguir esse convite, não vou aceitar. É mais ou menos como Eva no jardim dando fruto proibido para Adão. A Bíblia não fala, né, o que passou na cabeça de Adão. A Bíblia só fala que Adão não foi enganado, que Eva foi e Adão não foi. Então, a Eva talvez assim, não, acho que não tem problema. E Adão sabia que não podia. Só que a especulação, né, que muitas pessoas fazem, assim, ele pensou, eu não quero perder Eva. Então, vamos supor que Deus rejeite porque ela pegou o fruto, não dá, eu tenho que ir junto, né? Não sei. A Bíblia não fala o que passou na cabeça dele. Mas seria mais ou menos essa situação, em que Eva estava
incitando Adão a fazer uma coisa que ele sabia que estava errado. Então, não é só para não aceitar. Ele falou assim, não terás piedade, não terás pena. No caso dessa época, tinha que apedrejar, tinha que matar. Na nova aliança, graças a Deus, a situação muda um pouquinho. Em que situação a ordem de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus falou assim, se alguém amar sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, basicamente, esse mesmo princípio continua na nova aliança. Mas na nova aliança nunca manda matar alguém porque cometeu alguma coisa errada. Quando nas palavras de Jesus, quando é que a gente não pode ter pena na nova aliança? Eu estou falando nessa situação extrema de alguém muito próximo nos atrair para fazer alguma coisa errada. Então, na nova aliança também, assim, se você seguir alguém e que isso, você ama aquela pessoa mais do que a mim, você não é discípulo de Jesus. Então, a intolerância, a inflexibilidade em relação a isso continua. Mas, assim, quando eu li esse texto aqui, eu lembrei na hora que Jesus fala assim de uma coisa diferente. Ele fala assim, se o teu olho te faz tropeçar, o que é para fazer? Arrancar o olho, não é para ter piedade de você mesmo. Eu também acho que Jesus não está esperando que a gente pegue uma faca e arranque o olho, né, ou corte o braço. Mas ele fala de uma forma muito drástica. Então, no fim das contas, o que eu quero dizer? Quando Deus fala, eu não terei pena, ele não está dizendo que ele não tem compaixão, porque Jesus chorou sobre Jerusalém, então Jesus chora, Deus chora, o Pai chora sobre cada pessoa que se desvia, cada pessoa que está tomando um caminho que vai destruir a si mesmo. Deus tem compaixão. O que Deus não tem, e aí assim é diferente de nós, porque nós temos pena. Às vezes nós temos pena de um filho que cometeu uma coisa errada, fez uma coisa errada, e a gente tem pena, a gente não quer corrigir, a gente não quer que ele sofra. Essa pena é errada. Quando Deus fala assim, olha, o juízo tem que ser feito, ele não deixa uma pena que seria humana, que seria nossa tendência de ter pena no sentido de não exigir, de transigir, de deixar por menos, porque a gente não quer ver uma pessoa sofrer. Então, Deus é um Pai, e eu confesso assim, eu estou fazendo um esforço para entender isso, como eu falei assim, para caber na minha mentezinha pequena, essas coisas que parecem contraditórias. Como eu falei assim, Deus é soberano, Ele determina, Ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai, mas Ele deixa cada pessoa decidir. Como é que isso cabe dentro do mesmo Deus? Como é que Deus pode ao mesmo tempo ser soberano, saber de todas as coisas e também deixar a gente decidir? Como é que Deus pode ter compaixão e não ter pena quando precisa fazer algo que precisa ser feito? Então, Deus permite, e isso responde muitas perguntas, porque Deus deixa o sofrimento. Porque Deus permite certas coisas na minha vida. Eu não sou perfeito, mas os cristãos sempre falam assim, Deus, por que aconteceu comigo? Eu fui tão fiel, estou sempre fazendo tudo certo. Ou então a gente fica assim, sempre com muito complexo de errado, assim, claro o que está acontecendo comigo, porque eu sempre sou errado. A gente pode ter esses sentimentos e Deus não está permitindo sofrimento ou tribulação por causa de um desejo de castigar. O desejo de Deus é sempre redentor.
Sempre Deus deseja que o castigo nos leve ao arrependimento. Ele quer que esse rebanho destinado à matança, que as pessoas, que os líderes, que as ovelhas, que todos acordem, que entendam. Ele dá advertências, ele avisa antes. Bom, só para fechar, assim, hoje, né? Porque a gente não consegue, assim, é um assunto que acho que ainda vamos continuar tocando um pouquinho mais na próxima aula. Tem outros textos que são bem interessantes sobre isso. Entender esse Deus. Eu vou deixar para a próxima aula, mas já vou dar uma dica, assim, que Isaías 63, 64 é uma continuação. São capítulos que trazem essas duas coisas dentro do mesmo contexto: a compaixão de Deus e a dureza de Deus. Então, isso é difícil para a gente entender. Eu confesso, eu não entendo. Eu não entendo o inferno, eu não entendo o dia de juízo, eu não entendo tantas pessoas morrendo, eu não entendo o que está acontecendo na Ucrânia, eu não entendo o que está acontecendo com muitos pobres no Brasil, eu não entendo o que está acontecendo quando tem um terremoto na Turquia, eu não entendo. Eu realmente não entendo. Como que pode isso acontecer? Como é que tantas famílias... Se a família toda morre, é triste, mas todo mundo morre, mas e quando fica o pai sem os filhos, sem a esposa? Como é que fica essa situação? É difícil demais a gente entender o que Deus está fazendo na vida de cada pessoa. São as perguntas que nós não sabemos como responder plenamente. Então, né, eu não tenho nenhuma pretensão de fechar o assunto, eu estou querendo mostrar que tem várias facetas. Então, uma outra parte, para a gente entender como Deus pensa, assim, um pouquinho de como Deus pensa, né? Entender que a morte, porque o próprio sofrimento não significa que Deus não nos ama. E a morte também não. Por que assim, Abraão, ele intercedeu, foi boa a intercessão dele? Deus, o Senhor não pode matar os justos com injustos, mas no fim das contas, ele pode sim. Porque na verdade, ele não está julgando, condenando as pessoas que morrem. A morte não é um sinal de que Deus não ama aquela pessoa que morreu. A morte não significa que Deus não teve compaixão. A morte não significa que Deus abandonou. A morte não significa... Eu estou falando a morte assim, por um juízo, por uma dessas situações, por uma guerra, por uma tribulação. A grande tribulação, o holocausto. Só fazendo um parênteses aqui, quando a gente pensa... Olha só, cativeiro na Babilônia. Estava muito claro, Deus explicou. É porque eles foram infiéis. A destruição de Jerusalém no ano 70, Jesus foi muito claro. Vocês não souberam entender o dia da visitação, então vai chegar a destruição. Agora, o holocausto do século XX... Eu estava pensando esses dias, não sei se alguém tem alguma explicação. Que eu saiba, o holocausto, 6 milhões de judeus mortos, não foi porque Deus avisou antes, se vocês não me aceitarem, se vocês não mudarem, não sei, pode ser que alguns tenham tido alguma advertência antes, mas como nação, eu desconheço. Então existem tribulações que vêm, e a Bíblia fala da grande tribulação. Ela vem sim por causa da maldade do homem, por causa de encher o cálice, é o dia do juízo, o dia de Deus acertar as contas, mas muitas pessoas estarão no meio dessa tribulação que não eram pessoas rebeldes contra Deus, não eram pessoas desleais com Deus. Então, a morte, fazer parte da tribulação, fazer parte, morrer junto, não significa que seja
que seja da ira de Deus. E aí a gente tem Apocalipse 7, por exemplo, que fala de uma grande multidão que saiu, que passou pela tribulação. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, raças, línguas, povos e nações, que estavam ali com vestes brancas. Eles foram mortos na tribulação, mas eles foram acolhidos por Deus. Então, isso significa que o rebanho destinado à matança não são todos rebeldes, não são todos que são contra Deus, mas alguns estão sendo fiéis a Deus no meio da tribulação. E só mais um elemento nisso, que como Abraão intercedeu por Ló, existem pessoas, e isso não significa que sejam melhores, porque Ló mesmo não era uma pessoa assim muito... A Bíblia fala que ele era justo, mas ele não foi uma pessoa que estava dedicada à causa de Deus, ele não estava vivendo para Deus com a família em Sodoma. Então, Deus pode livrar algumas pessoas. A Bíblia, o Apocalipse fala da mulher que foi levada lá para o deserto para ser protegida durante a tribulação. Deus protegeu o povo de Israel durante as pragas. No tempo, isso aqui tem algumas divergências, mas eu acho que tem bastante fundamento nos registros históricos que falam que muitos cristãos, muitas pessoas que conheciam as palavras de Jesus em Mateus 24 e outros lugares que Jesus advertiu, teve gente que fugiu de Jerusalém antes da destruição final no ano 70. Muitos judeus obrigavam os outros a lutar contra os romanos, e todos esses foram mortos. Alguns foram se refugiar em Jerusalém, alguns foram se refugiar até no templo. Eles morreram. Mas aqueles que seguiram a advertência de Jesus, alguns, né? A gente não tem estatística, a gente não tem, mas parece que tem bastante confirmação de que alguns ouviram as advertências de Jesus e fugiram antes. Então, nós temos todas essas situações, mas a conclusão principal Deus não deixa uma pena de simplesmente dizer, coitadinho, ele vai sofrer muito, eu não vou corrigir. Não, Deus, quando precisa corrigir, ele corrige. É o cirurgião que está vendo que tem um tumor no organismo da pessoa. Mas eu não quero cirurgia. Eu vou sofrer muito. Não, você tem que passar pela cirurgia para tirar. Nós vamos ver depois que esse processo do rebanho destinado à matança, alguns porque realmente seguiram líderes falsos, mas alguns estão sendo purificados. Daniel fala sobre isso, a purificação que acontece, que Deus quer fazer, e Ele tem compaixão, Ele sofre junto conosco, mas Ele não deixa a pena dele impedi-lo de fazer o que é necessário para tirar o mal do nosso coração. Senhor, nós pedimos que, de alguma maneira, nosso coração seja ampliado, nossa mente seja ampliada, para que a gente possa realmente saber um pouco melhor como o Senhor é, e que a gente possa entender o Teu coração nesse capítulo de Zacarias e em tantas outras passagens, que nós possamos fazer parte, Senhor. Nós estamos entrando numa época que vem tribulações, a Tua palavra adverte, o Senhor avisou sobre o ano 70, demorou 40 anos, talvez muita gente já tivesse pensado, acho que nem vai acontecer mais, mas chegou, e o Senhor tem avisado, o Senhor avisou há tantos séculos, pelos profetas, pelos apóstolos, no livro de Apocalipse, nós temos tantas advertências de que virá um tempo difícil. Nós também fazemos parte de um rebanho destinado à matança.
mas isso não precisa ser uma coisa negativa. Mas se tem em nosso coração algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser purificado, se o Senhor vê em nós atitudes de líderes errados, ou atitudes de ovelhas que querem algo errado, que querem seguir pelo próprio coração, Senhor, aí sim, tenha misericórdia de nós e use o instrumento que o Senhor tiver que usar, a estratégia que o Senhor tiver de usar para corrigir isso em nós. Nós pedimos por tua misericórdia em nome de Jesus. Amém.